Bem-vindos à Laje de Santos. Estamos saindo hoje da Marina Aquarium com a Escola de Mergulho Mundo d'Água, com meu amigo e instrutor de mergulho PADI, Antônio Costa, famoso Tonhé, com o melhor barco de mergulho da Laje de Santos, o barco Pé de Pato, saindo da cidade de São Vicente, São Paulo, Brasil. Preparem-se para conhecer um paraíso subaquático, conhecida como a Galápagos brasileira, rumo à Laje de Santos. Esses são meus amigos Antônio Costa, famoso Tonhé, instrutor de mergulho PADI, e Carlos Ortiz, nosso grande companheiro mergulhador. A história do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos é uma das mais importantes do Brasil, no que diz respeito à conservação marinha e proteção da biodiversidade. A Laje de Santos é
é uma formação rochosa oceânica localizada a cerca de 40 quilômetros da costa de Santos. Trata-se de um afloramento granítico com cerca de 550 metros de comprimento e cercado por costões submersos, canais, cavernas e paredões, todos riquíssimos em vida marinha. A criação do parque foi em 1993. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos foi criado no dia 27 de setembro de 1993. Foi o primeiro parque estadual marinho do estado de São Paulo e é até hoje um dos principais pontos de mergulho do Brasil. Sua criação foi motivada pela necessidade de proteger os recifes e espécies ameaçadas, além do crescimento desordenado da pesca predatória e da caça submarina na região. O decreto proibiu a pesca e qualquer tipo de extração de recursos naturais da área, de forma a preservá-la. A Laje de Santos abriga uma das maiores biodiversidades submarinas do Atlântico Sul, incluindo tartarugas verdes, arraias, tubarões-lixa, moreias, muitos cardumes coloridos, corais, esponjas e algas, além de visitas ocasionais de baleia jubarte e muitos golfinhos, como veremos hoje. A gestão do parque é feita pela Fundação Florestal de São Paulo.
Linha do tempo do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. 1990. Um local isolado e pouco conhecido, frequentado apenas por pescadores, mergulhadores aventureiros e caçadores submarinos. 1990 a 1993, mergulhadores e ambientalistas iniciam campanhas de conscientização. Já em 1993, o governo de São Paulo cria o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Tornou-se o primeiro parque marinho do estado de São Paulo. Atividades de pesca, caça e coleta são proibidas em uma área de 5.000 hectares. 1995. A traineira Moreia é afundada propositalmente, criando o primeiro recife artificial do Brasil. Do ano 2000 a 2010, o parque se firma como um dos principais destinos de mergulho do Brasil. De 2010 a 2020, parcerias com universidades, biólogos e fotógrafos ajudam a monitorar a biodiversidade. Aumento na população de tartarugas, raias, corais e peixes. Laje passa a atrair turistas internacionais e é comparada a Fernando de Noronha em beleza subaquática. De 2023 até os dias atuais, o parque completa 30 anos como unidade de conservação marinha. É reconhecida como um modelo nacional de preservação, mesmo ainda enfrentando desafios como pesca ilegal e lixo flutuante. Resumindo, só estando no Parque Marinho da Laje de Santos para saber o que ela é. Espetacular. Recomendo, como um bom mergulhador.
Agora, no segundo mergulho, vamos conhecer o naufrágio Moreia. A história do naufrágio Moreia na Laje de Santos é muito curiosa, pioneira e envolta em um toque de ousadia, sendo até hoje um dos pontos de mergulho mais visitados da região. No início dos anos 90, a Laje de Santos já era conhecida por mergulhadores como um paraíso subaquático natural, porém, ainda faltava um naufrágio artificial, como aqueles que em outros países, que servisse para abrigar a fauna marinha, servir como atração turística e de mergulho técnico, além de fomentar a formação de recifes artificiais. Este foi o primeiro naufrágio artificial da história do Brasil. A embarcação Moreia era uma traineira de ferro com cerca de 15 metros de comprimento, abandonada e deteriorada na região de Bertioga, litoral de São Paulo. Foi adquirida por Clóvis Beno de Carvalho, empresário e instrutor de mergulho de Santos. Sua ideia era afundá-la propositalmente próximo à laje, em um local com profundidade segura, mas desafiador o suficiente para mergulhos recreativos, como ocorre em muitos outros países. O afundamento foi realizado em 1995, de forma não oficial e sem autorização da Marinha. O navio foi rebocado e afundado de forma controlada a cerca de 20 metros de profundidade, perto da ponta leste da Laje de Santos. Clóvis Beno posteriormente foi reconhecido por sua contribuição pioneira ao turismo subaquático brasileiro, e a ele nós agradecemos. Desde seu afundamento, o Moreia tornou-se um abrigo de dezenas de espécies marinhas, como garoupas, sargos, salemas e budiões. É um dos pontos de mergulho mais visitados da Laje de Santos, especialmente por quem busca mergulhos em estruturas artificiais. Não é recomendado entrar na estrutura, pois está bastante corroída com o tempo. Atualmente, o naufrágio está entre 18 e 22 metros de profundidade. É visitado regularmente por operadoras de mergulho credenciadas. Tornou-se parte da história não oficial do parque, embora hoje se reconheça sua importância como recife artificial funcional. E como curiosidade, foi o primeiro naufrágio proposital do Brasil, com fins ecológicos e turísticos.
esta foi a famosa Laje de Santos. Aguarde nossas próximas aventuras. Agora imagine ser escoltado por centenas de golfinhos. Segundo a tradição, são os golfinhos machos que acompanham a embarcação, como uma forma de proteção para as fêmeas e seus filhotes. Centenas de golfinhos nos acompanham, tanto na nossa ida quanto no nosso retorno. E além da temporada de golfinhos, temos a temporada da famosa baleia jubarte, que sobe desde o Polo Sul, que sobem para procriar nas águas quentes do Oceano Atlântico, desde o litoral de São Paulo até o litoral da Bahia, Abrolhos. Esta é uma baleia jubarte, jovem ainda,
brincando com a nadadeira fora d'água. Retornando à Costa de Santos, cidade de São Vicente, Marina Aquarium. Sem dúvida, hoje foi um dia inesquecível para quem gosta de natureza, mergulho e animais marinhos. Até a nossa próxima aventura!